Vocês sabem qual que é a origem da doença nas crianças, nos seus filhos? Por que que eles adoecem? O que que acontece? Você sabia que toda doença tem uma origem emocional? Sempre que a gente passa por uma situação estressante, uma situação muito marcante, isso fica registrado nas nossas memórias celulares. Então, o que acontece? Toda vez que a gente vai passar por alguma situação que pareça com isso que foi muito marcante, o nosso cérebro avisa, fala assim, ó, isso daqui é perigoso. Então, por isso que dependendo do que acontece, você fica com trauma, sabe aquele negócio de ter um acidente de carro e você não quer dirigir mais? Porque o seu cérebro entende que se você dirigir, vai ser perigoso, que pode acontecer de novo um acidente e que você pode morrer. Toda vez que a gente está numa situação de perigo, o nosso cérebro ele ativa um mecanismo de fuga ou luta. Não é igual que acontece com os animais selvagens, quando eles estão ali numa situação perigosa, ou eles lutam ou eles fogem. E isso tudo é o mecanismo de sobrevivência, tá? Da natureza, que nós também temos. Por que gera esses traumas, né? No nosso cérebro existem áreas específicas para cada conflito emocional, para cada tipo de evento traumático. E cada área do cérebro está associada com uma parte do corpo. Em crianças, vou dar um exemplo. Coceira, né? Quando a criança está com uma alergiazinha ali, fica coçando, o que que isso pode ser? A pele é o maior órgão que nós temos e ela é que faz, ela que é o limite, né, do nosso lado interno com o ambiente, com o lado externo. Então, é a parte do contato, é o órgão do contato. E o que acontece? Quando uma criança desenvolve um tipo de alergia, dependendo da região do corpo, ela tem um sentido, tá? Diferente. Se for geralmente assim, na região de cotovelo, antebraço, que são regiões que normalmente você repele, usa para repelir, usa para, né, se proteger, questão de conflito de separação, de não querer contato, né? Então, por exemplo, foi agarrada por alguém que ela não queria, foi abraçada por uma pessoa que ela não queria, então ela começa a sentir, né, coceira nessa região. Um exemplo, tá, gente? Na região em que ela, né, talvez teve contato, ou então ela quis se defender, né? Isso aqui é o que você faz para se proteger. Agora, quando a coceira acontece do lado de dentro, na região do peito, às vezes até na região do rosto, pode ser conflito de separação, mas de querer ter contato. Querer ter contato com alguém que não tem mais, com alguém que queria, tá? Por exemplo, a criança que começou a ir para a escola, ficava só com a mãe, e começou a ir para a escola, ela começou a apresentar alergia na parte de dentro do braço. Por quê? É região do braço, né? Região que ela quer estar ali, ter o contato com alguém que ela gosta. No rosto. Pode ser também porque é a região do beijo, é a região do carinho, que encosta o rosto, né? Na pessoa que gosta. Então, são alguns exemplos, tá? E tudo o que nós manifestamos e o que as crianças manifestam são questões emocionais que precisam ser trabalhados, tá bom? Em bebês e crianças, eles podem ter sim as questões emocionais deles, mas na grande maioria das vezes tem a ver com o ambiente, ou seja, a casa onde eles vivem, né, a relação dos pais. Porque crianças, né, bebês e os animais de estimação, eles são como anteninhas, eles captam tudo que acontece na casa. Sabe quando você fala assim, ai, quando eu tô mais agitada, meu cachorro também fica mais agitado. Quando eu tô irritada, parece que meu filho faz mais manha e aí eu fico mais nervosa. É isso, gente, porque tudo que você pensa e você sente é o que você emana
E as crianças, os bebês e os animais de estimação são como anteninhas, eles captam tudo aquilo que está acontecendo e acabam manifestando através de alteração de comportamento, através de algum sintoma, tá bom? E isso pode sim acabar desencadeando alguma doença. Pode ser muitas vezes relacionado, como eu falei, relacionado aos pais. Por exemplo, crianças e animais de estimação que passam a fazer xixi e cocô fora do lugar. Imagina assim, os animais na natureza, por que eles fazem xixi e cocô, né, o tempo todo em todos os lugares? Para demarcar território. Então, quando a criança que já está desfraldada começa a fazer xixi na cama, ou quando o animal de estimação, gato, cachorro, começa a fazer xixi e cocô fora do lugar, tem questão de território envolvido. E isso, muitas vezes, relacionados ali ao pai ou à mãe, ou aos dois. Por exemplo, o pai que está ali com o emprego ameaçado, né, um cargo ameaçado, né, de perder, e aí ele sente que ele está perdendo ali alguma coisa que era dele ou que era para ser dele, né, tá perdendo ali o espaço, e isso acaba sendo transmitido para as crianças. Um relacionamento abalado também do pai e da mãe, por exemplo, ai, será que ele está me traindo, ela está me traindo, então eu preciso marcar território, né, não posso perder isso aqui. Então são questões de território, tá bom? Muitas vezes a mãe que está gestante, e aí o filho mais velho, ele sente ali que ele está perdendo o espaço dele, né? O filho mais velho sente que está chegando um bebezinho novo, então começa a perder o espaço dele e começa a fazer o quê? Xixi na cama, né? Às vezes o pet também, o gato, o cachorro começa a fazer xixi fora do lugar. Tudo que o corpo expressa existe uma origem emocional, tá? Pra tudo. Seja dor no dedinho do pé, seja um comportamento, uma alteração no comportamento, compulsão alimentar, dor de cabeça, obesidade, ansiedade, depressão, dor no estômago, visão turva, tudo, gente. Qualquer coisa que o corpo manifesta tem sim uma origem emocional, tá? Isso precisa ser investigado para poder ser trabalhado. E como que a gente trabalha isso? A gente pode trabalhar isso através da terapia, para a gente encontrar a origem de tudo isso, a origem emocional do que está acontecendo com a criança, do que está acontecendo com o bebê, e assim a gente conseguir resolver essas questões, né, que estão envolvidas aí. A aromaterapia também ajuda muito. E como que a aromaterapia atua? Os óleos essenciais, eles são extremamente voláteis. Então, isso significa que eles evaporam rápido. Quando eles evaporam, eles entram em contato com as células olfativas e elas pegam essas substâncias e mandam lá para o nosso cérebro. E eles agem exatamente no sistema límbico, que é a parte do cérebro responsável pelas memórias, pelos traumas, pelo instinto, tá bom? Então, isso faz com que os óleos essenciais trabalhem as emoções, trabalhem os traumas, tudo que está ali gravado, né, na nossa memória celular. Então, os óleos essenciais ajudam a liberar tudo isso, essas emoções, esses traumas, tá bom? Sentimentos que estão ali guardadinhos, que muitas vezes estão prejudicando, né, a criança, o bebê, o animal. É claro que cada um precisa ser analisado individualmente, né, para saber a causa disso, a origem disso, para que seja trabalhado de forma correta, de forma mais adequada. E com criança e com bebês, a gente sempre trabalha os pais, porque se a gente não muda o ambiente, nada muda. E o que é mudar o ambiente? Mudar a percepção, mudar a forma como a gente conversa, né, com as crianças, a forma como a gente age, né, com as crianças ou na frente das crianças. Então, tudo isso
precisa mudar. Se a gente não muda, tudo continua igual, né? Tudo continua a mesma coisa. A criança continua adoecendo, né? Se os pais continuam brigando, as crianças vão continuar adoecendo, né? Se os pais não mudarem a conduta dentro de casa, nada muda.